A ideia de acolher aquele que está enfermo, aquele que é débil ou aquele que é fraco na fé, mostra que nós precisamos andar e caminhar com todas as pessoas, ajudando uns aos outros. Aquele que está mais forte precisa ajudar quem está mais fraco. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque no dia que cair é importante que tenha alguém que possa acolher, cuidar, dar a mão, estender a mão. A gente precisa lembrar, eu lembro muito bem do livro do C.S. Lewis, do Cristianismo Puro e Simples, em que ele nos fala, num trecho do livro, ele diz: o cristão deve ser capaz de trabalhar em conjunto com outros cristãos, mesmo que eles tenham diferenças em questões secundárias. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Encontro do Céu, o encontro do Grupo Familiar da Igreja Batista Monte Gerizim. Hoje é muito provável que você ouça um barulho ao fundo que é referente à construção, à reforma que a gente está fazendo aqui em cima, onde estamos hoje quebrando os pilares que faziam sustentação do antigo telhado e que davam menos visibilidade, menos espaço. E agora, com a troca e a reforma lá em cima, nós vamos ter um ambiente ainda mais acolhedor, onde vamos ter mais unidade, mais expectativas de unidade para poder exercermos com os irmãos aqui na Igreja Batista Monte Gerizim. Então não se preocupe se você ouvir um barulho ao fundo, não foi o Adriano que deixou de editar. É que, na verdade, nós não vamos evitar porque, de algum modo, precisamos entender que faz parte da vida as dificuldades, os problemas e também o barulho que acontece no dia a dia. Hoje eu quero falar um pouco sobre unidade, dando continuidade a essa fala, essa ideia de unidade na igreja. E eu quero trazer o texto de Romanos, no capítulo 14, versículo 1, e eu quero falar algumas versões desse texto que nos diz assim. Romanos 14, 1, na versão da tradução brasileira diz: mas acolhei o que é fraco na fé, não para discutir as dúvidas. Lá na versão Almeida, revista e corrigida, diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não com contendas sobre dúvidas. Já na Almeida, revista e atualizada, diz: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. A Nova Almeida atualizada diz: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. E uma outra contextualização que está lá na NTLH, que diz: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Eu particularmente não acho que nós não devemos criticar ou que não devemos falar para as pessoas sobre algo que elas estão fazendo de errado. Particularmente eu entendo, como diz nas outras versões, não na NTLH, mas de que nós devemos acolher, de que nós devemos receber, de que nós devemos cuidar daqueles que são fracos na fé, ou que são débeis, como diz aqui, ou que são débeis, ou que estão enfermos na sua fé. E isso dá a ideia de que nós precisamos estar com todas as pessoas, mesmo e principalmente quando elas não pensam iguais a nós. A ideia de acolher aquele que está enfermo, aquele que é débil ou aquele que é fraco na fé, mostra que nós precisamos andar e caminhar com todas as pessoas, ajudando uns aos outros. Aquele que está mais forte precisa ajudar quem está mais fraco. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque no dia que cair é importante que tenha alguém que possa acolher, cuidar, dar a mão, estender a mão. A gente precisa lembrar, eu lembro muito bem do livro do C.S. Lewis, do Cristianismo Puro e Simples, em que ele nos fala, num trecho do livro, ele diz: o cristão deve ser capaz de trabalhar em conjunto com outros cristãos, mesmo que eles tenham diferenças em questões secundárias. Nós precisamos andar com as pessoas, mesmo que elas pensem em questões secundárias diferentes de nós. Nós não podemos abrir mão da doutrina.
Nós não podemos abrir mão do que é verdade bíblica, mas nós não podemos atacar as pessoas que de algum modo não pensam iguais a nós. Nós podemos andar com gente que pensa diferente da gente, mas a gente precisa particularmente ensinar as pessoas sobre a doutrina da forma correta, plena, serena e soberana. Para mim é lembrar exatamente o texto áureo que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto para mim me ensina sobre a unidade que é feita pelo amor, pela entrega. A entrega que Deus fez quando entrega Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, mostrando tamanho amor, tamanha caridade, tamanha autoentrega, precisa ensinar todo cristão que nós precisamos andar com as pessoas que pensam diferente da gente, que às vezes estão débeis na sua fé, que estão enfermas na sua fé, que estão fracas na sua fé. Não quer dizer que nós vamos concordar com elas, mas nós vamos acolher a cada uma dessas pessoas. Se você quiser ter unidade na igreja, se você quiser ter unidade com as pessoas, não seja o dono da verdade, não seja o bambambam da teologia, não seja o expert da doutrina, não seja homens e mulheres que na verdade não conseguem se autodoar por aqueles que são enfermos, débeis na fé ou que ainda estão fracos no seu conhecimento doutrinário. Acolha, cuide, ensine, faça isso com amor, se entregando, não condenando, porque desse modo nós não vamos conseguir transmitir a face do Cristo que se entregou por nós. Ame. Eu gostaria que você perguntasse aí agora no grupo, entre vocês, e tivesse coragem de falar exatamente sobre você em algum momento já se sentiu mal diante de alguém que parecia ter mais conhecimento que você, ou pior, ou diferente, você foi aquele que estava do outro lado, acusando, porque a doutrina da outra pessoa era fraca ou ela não tinha o mesmo conhecimento que você. Você não acolheu, você condenou. Portanto, eu gostaria que você conversasse agora entre vocês e orasse uns pelos outros, para que você tenha a capacidade de amar, entregar-se, porque foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Deus te abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.